O Rodrigo Neves está aqui, Sinara. Vamos subir ali na canoa. Ex-prefeito de Niterói por 2 mandatos, pré-candidato a governador do Rio de Janeiro. Tudo bem, Rodrigo? E aí, meu irmão? Tá sem som, Rodrigo. Ô, vai, tudo bom? Tudo jóia, meu irmão? Sinara, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Rodrigo? Prazer em conhecê-lo. Olha, prazer todo meu, prazer estar com vocês aqui. Valeu pelo convite. Depois aí de várias semanas a gente tentando estar junto, né? E queria te dar aí muita força, assim, muitas vibrações positivas, né, Rovai? Filho, a gente fica muito machucado, né? Eu tenho 3, tenho uma netinha de 2 anos, não é fácil. E a gente está aqui torcendo em vibração positiva por você, vai dar tudo certo. Valeu, Rodrigo. Pô, mas tu ficou vô novo, hein, Rodrigo? Eu vou fazer 46, né? Você é igual o Oxe, Raí. Você é igual o Raí. Raí também, É, com 40 e pouco, já era 30 e pouco, eu acho que ele já era avô. eu conheci a Fernanda, minha companheira, no movimento estudantil, né? Aliás, era uma passeata de estudante com os metalúrgicos, né? E eu tinha 17 anos, aí a amiga dela falou: Olha, Rodrigo, aquela menina tá afim de você. E aí a gente ficou junto e estamos casados há mais de 25 anos. E a nossa filha mais velha trouxe esse presente para a gente, que que é a massa. Manuela, né? Tem 2 aninhos. Ah, que legal. Rodrigo, deixa eu te falar. Mas vamos conversar de muita coisa aqui, mas eu vou começar pelo começo. Você fez um acordo com o Eduardo Paes e deu uma reviravolta na sucessão do Rio de Janeiro. Aí. Queria entender melhor isso, porque hoje, se for pelo hoje, seria um apoio do Paes a você, né? Mas eu sei que ainda vai ter muitos movimentos, mas é o que a leitura que a gente tem feito, porque você está em melhores condições nas pesquisas, tem um eleitorado já cativo na região de Niterói, e o pai saiu fazendo esse apoio, dando umas cotoveladinhas no Lula. Eu sei que essas coisas aí se ajeitam no meio termo. E você tinha estado com o Lula recentemente. O que aconteceu aí? Me diga. Olha, Rovai, eu acho que a situação do Rio é uma situação bastante dramática, né? O país vai muito mal, né? A pandemia, essa tragédia que nos afetou no contexto do governo do Bolsonaro, que é outra tragédia, né? Então, você junta 2 tragédias, né? A política econômica e o Rio, Sinara, Rovai, vive uma situação ainda pior, né? Porque se nos últimos 5 anos o desemprego aumentou muito no Brasil, aumentou 2 vezes mais no Rio do que no Brasil. E se a desigualdade e a pobreza aumentou muito no Brasil, elas aumentaram ainda mais no Rio, 2 vezes mais no Rio do que no Brasil. Então, a gente tem uma situação dramática no Rio, né, que agrava uma crise estrutural do Rio. O meu objeto de estudo na sociologia foi a fusão da Guanabara com o antigo estado do Rio. Foi feita no governo Geisel, com Golbery, uma fusão autoritária, sem planejamento. Para vocês terem uma ideia, a emenda complementar 20, que impôs a fusão da Guanabara, que é todo o estado do Rio, que era a cidade do Rio, e o estado do Rio, que era todo o estado do Rio atual, menos a cidade do Rio, ela foi aprovada em um mês no Congresso Nacional. Ela foi enviada em 74, em junho de 74, e em julho ela foi aprovada pelo Congresso, a toque de caixa. A preocupação era tirar 3 senadores da oposição, do MDB, e eles já estavam com aquela ideia de fazer a abertura lenta, gradual, e a anistia irrestrita, inclusive, para torturadores, né? Então, era necessário tirar do Rio aquela potência, né, que sempre foi a voz da luta democrática do Brasil. Então, essa fusão ela foi feita sem planejamento. E aí, se você observar, Rovai, Sinara, nos últimos 40 anos, o Rio de Janeiro perdeu 35% de presença no PIB brasileiro. É a pior situação do ponto de vista de presença no PIB brasileiro dentre todos os estados brasileiros. O Rio era o segundo estado em empregos industriais do Brasil, no início da década de 80. Hoje o Rio é o 7º estado, perdeu para Minas, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul,
e hoje é o 7º estado em empregos na indústria de transformação. Tem um dado que é impressionante. A produção leiteira do interior do Rio respondia por 10% da produção brasileira. Hoje responde por menos de 0,5%. Né? Então, a situação do esvaziamento econômico do Rio, da desorganização produtiva, da desorganização urbana, é um fenômeno que ocorre já há 40 anos, né? E isso se agravou nos últimos 5 anos, sobretudo com a ascensão do Temer e essa tragédia que é o Bolsonaro. Então, o Rio hoje tem a maior taxa de desemprego do Brasil, né? Nós perdemos 700 mil empregos com carteira assinada nos últimos 5 anos. Nós temos mais de 60% da nossa força de trabalho ou desempregada ou na economia informal. Né? Nós temos quase 70% dos trabalhadores numa condição de extrema precariedade. Nós temos, por outro lado, a pior situação da pandemia no Brasil, né? Pelo negacionismo, pela corrupção, né? Pela falta de coordenação estadual. Né? O Rio tem mais de 70 mil mortos na pandemia. É uma das maiores taxas de letalidade do mundo, né? O que a gente tem no Rio. E uma situação no campo da segurança pública dramática. Mais de 50% do território da região metropolitana dominado por gangues, né? Por facções criminosas, seja o tráfico de drogas, sejam as milícias. Então, a situação pela milícia, né? E eu acredito, Rovai, que essa eleição é a mais importante da história do Rio, desde a fusão, desde a criação do Estado em 74, 75. E nós não podemos arriscar, não podemos errar. O campo progressista tem que refletir sobre o que é essa eleição, né? O que a gente está tentando construir é o que nós construímos em Niterói. Né? Niterói é a única cidade da região metropolitana que não tem milícia dominando territórios e bairros. Nós temos aqui 30 anos de governos progressistas, do PDT e do PT, em aliança. São 30 anos seguidos. Nenhuma cidade do Rio, talvez do Brasil, tenha 30 anos, desde 89, governos de uma linha de centro-esquerda, de esquerda. E não é à toa que nós colocamos todas as crianças na escola, todas as favelas com água e esgoto. Começamos aqui um programa com Cuba, em 91, antes do meu governo, que é o Programa Médico de Família, que virou uma referência, né, com o Programa Saúde da Família, mas começamos aqui em 91. E hoje toda a população pobre é assistida pela equipe do médico de família no território, todas as comunidades com água e esgoto tratado, e, portanto, tem a presença do Estado, né? E não tem, né, o terreno fértil para o domínio do território, especialmente das milícias. Então, eu acredito que nós precisamos construir uma ampla aliança, uma ampla frente com a esquerda, com a centro-esquerda e com o centro, sem o qual nós não iremos derrotar o bolsonarismo no Rio e, sobretudo, reconstruir o Rio, porque o Rio, com exceção da Barra da Tijuca, da Zona Sul e de Niterói, que estão mais estruturados, aonde vive 90% do nosso povo, a situação é dramática. As pessoas passando fome, desesperançadas e, ao mesmo tempo, dominadas por gangues criminosas. Olha só, Rodrigo, tem um comentário que é do Superchat da Francilene. Voto no Rio, desculpe, mas jamais voto no golpista Eduardo Paes. Vou de Freixo. E aí tem outro comentário de uma internauta. Primeiro, agradecer aqui a nova membra, né, a Isa Pinheiro, o Azuma Rodrigues, que deu um superchat só para contribuir. E aqui eu não sei se eu vou conseguir achar, mas ela diz o seguinte: não é o caso de você e o Freixo se sentarem e na hora que vê num determinado ponto quem está melhor nas pesquisas, um vai de governador, outro vai de vice? Não tem essa possibilidade de tentar fazer um grande arranjo? Olha, Rovai, eu tenho um profundo respeito pelo Marcelo. Eu conheço o Marcelo desde garoto. Né? O Marcelo, o pai dele era um inspetor da escola onde meu pai dava aula em Niterói, Colégio Brasil. O irmão dele, que foi assassinado, foi meu chefe de gabinete, meu amigo de infância, o Renato Freixo. Né? Ele trabalhava comigo quando foi assassinado.
quando eu era vereador em Niterói, candidato a deputado, ainda eu estava no PT. Então, eu conheço o Marcelo há muito tempo, há muitos anos. Eu acho que ele tem um papel muito importante na luta democrática, na luta contra as milícias aqui no Rio de Janeiro. Agora, eu acredito que cada um tem o seu perfil, né? E o Marcelo, evidentemente, tem uma dificuldade enorme de dialogar com amplos setores da sociedade carioca e fluminense, de construir alianças, e não tem a experiência do executivo, né? Então, a extrema-direita aqui não esconde de ninguém que gostaria de ter o Marcelo no segundo turno para derrotar o campo progressista no estado do Rio de Janeiro. Então, acho que a gente tem que conversar, tem que amadurecer. Essa aliança com o Paz é uma aliança muito importante, né? Porque se a eleição fosse hoje aqui nessa região de Niterói e São Gonçalo é o segundo colégio eleitoral do estado, né? Se a eleição fosse hoje aqui, onde eu sou mais conhecido, eu venceria no primeiro turno a eleição, né? Então, em São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de pessoas, né, é o segundo colégio eleitoral, as pessoas conhecem muito o trabalho que nós fizemos durante 8 anos no governo de Niterói. Então, é um colégio eleitoral importante. O Eduardo Paes tem muita força na cidade do Rio, né? E é um cara que tem a marca do bom gestor. Isso é muito importante, porque depois de Crivella, de Bolsonaro, de Witzel, e diante da situação caótica do Rio, o que as pessoas querem é um governador que tenha a capacidade de resolver os problemas do Rio, né, de emprego, renda, né, os problemas relacionados à educação. Nós estamos há quase 2 anos com as crianças pobres do Rio sem ter acesso à educação, né, fora da escola. Isso é dramático, gente. Nós estamos perdendo uma geração, sobretudo nas famílias mais pobres do Rio de Janeiro. Então, eu acredito que essa unidade, né, evidentemente, eu sou um cara com uma trajetória de esquerda, né, no campo progressista, e o Eduardo tem uma trajetória mais no centro, na centro-direita, mas nós precisamos construir esse diálogo, essa frente, que cabe todos, né? Cabe todos, né? Evidente, o Marcelo cabe, o Molon cabe, né? Agora, a gente tem que ter a compreensão do que está acontecendo no Rio de Janeiro, sob o risco, né, de a gente não eleger o senador e nem um governador do Rio, quando a gente poderia eleger o governador e o senador do Rio e contribuir para a vitória das forças progressistas no plano nacional. Do Rodrigo. Lula ou do Ciro? Do Lula ou do Olha, Ciro? eu acho que a gente vai ter que manter o diálogo, sabe, Rovai? Eu lembro do Brizola, eu lembro que eu era da juventude do PT em 89, 90. Rapaz, a gente atacava o Brizola e o Brizola falava coisas ali com o Darcy que hoje a gente reconhece, né? Aquela concepção que eles tiveram é o melhor projeto, é a melhor concepção de educação pública da história do Brasil, né? Os CIEPs, né? Os Centros Integrados de Educação Pública. E a gente muitas vezes atacava, né? Outro dia eu falei com o Lula, ele lembrou essa história. Talvez se não tivessem acabado com os CIEPs no Rio de Janeiro, há 30 anos atrás, nós não estaríamos perdendo tantos jovens para a criminalidade no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na Zona Oeste do Rio, em São Gonçalo, porque aquilo era transformador, Rovai. Né? A criança ficar o dia inteiro na escola, né, com desenvolvimento cognitivo, com esporte, com cultura. É isso que vai transformar o Brasil e o Rio de Janeiro. Então, eu acredito que nós precisamos manter as pontes de diálogo, né? Evidentemente, as pessoas têm o seu perfil, né? O Ciro tem pensado a questão do tema que me parece importante, né? da questão tributária do Brasil, né? A gente precisa discutir imposto sobre grandes fortunas, sobre lucros e dividendos, e sem o qual nós não vamos mudar o modelo distributivo. Agora, todos cometemos equívocos nesse percurso, e o Lula é a maior liderança popular da história do Brasil. É absolutamente importante reconhecer isso, né? Um governo que colocou os jovens pobres na universidade. Então, a gente precisa compreender que é fundamental manter o diálogo, saber o que nos une. E o caso do Rio de Janeiro é o mais emblemático, Sinara, porque aqui, né, é onde o ovo da serpente foi chocado. Exato. E a gente tem que ter a dimensão da nossa responsabilidade
Nós vamos trabalhar nessa perspectiva do diálogo, né? Temos conversado com o PCdoB, com o PSB, que participaram de todos os nossos governos em Niterói, e vamos ampliar, né, com as forças vivas da sociedade do Rio, né, com as lideranças do setor privado, do pequeno e médio empresariado, com setores, né, da igreja, né, seja da Igreja Católica mais progressista, ou seja dos segmentos evangélicos históricos do Rio de Janeiro. E eu estou encontrando assim, muita possibilidade dessa construção. Né? Se você observar as pesquisas qualitativas, elas convergem muito para o perfil que nós construímos na nossa trajetória. Se vocês olharem as pesquisas quantitativas, apesar de eu ter aí 60%, 70% de desconhecimento, porque eu nunca disputei uma eleição de prefeito do Rio ou de governador, a gente tem um campo grande de crescimento, e se você somar aquilo que o Felipe tem, 3%, 4%, e o que nós temos, 11%, 12% nas pesquisas, a gente empata com Cláudio Castro e empata com o próprio Marcelo, né? Mas com uma perspectiva de ganhar o segundo turno. Né? Então, eu acho que essa aliança é importante porque você tem duas grandes escolas de gestão, de boa gestão no Rio. A escola do César Maia e do Eduardo Paes e a escola do trabalhismo em Niterói. Antes do meu governo, com Jorge Roberto Silveira, agora com Axel Grael, são escolas de boa gestão pública, e essa aliança é importante com o Eduardo, não apenas para derrotar o bolsonarismo, mas para reconstruir o Rio. Vocês imaginam, Rovai, Sinara, a situação do Rio é dramática, a gente não pode confundir as consequências com as causas da crise do Rio. Me preocupa muito quando o Marcelo fica dizendo, olha, a milícia... Claro que a milícia é um grande problema no Rio, e nós aqui em Niterói não deixamos eles entrar. E eu fui ameaçado de morte, andei de carro blindado, tive que enfrentá-los durante 8 anos. Agora, nós não podemos confundir as consequências com as causas da crise do Rio. O problema do Rio é o seguinte, eu queria perguntar, minha pergunta é justamente sobre isso, Rodrigo. Eu anotei até a data aqui. No dia 29 de outubro de 2018, o governador Pezão falou a seguinte frase: o que quebrou o Rio foi a Lava Jato. No dia 29 de novembro de 2018, um mês depois, o Pezão foi preso pela Lava Jato. Né? Ou seja, ninguém podia dizer isso. É verdade isso? A Lava Jato quebrou o Rio? Antes de você responder, Rodrigo, eu vou ler um superchat, senão o pessoal me puxa a orelha aqui. O pessoal paga um ingressinho, fica membro, tal, a gente tem que dar uma intercalada. Márcia Simão diz, na minha opinião, é a TUT que mantém o RSCP para ter a audiência dos seguidores do PCO. Isso que é oportunismo. Enfim, vamos seguir aqui, que esse assunto... Aí... Tem aqui a Márcia Simão, irmão do Pazuello também é acusado de pedofilia, transava com meninas de 12 anos. Aliás, a Márcia é sempre uma ativa contribuidora. Muito obrigado, viu, Márcia? Que mais? Elias Graz. Rodrigo Neves transformou o Niterói e vai transformar o estado do Rio. Rodrigo, qual o seu plano para a educação no estado? Grande abraço, o Rodrigo já falou um pouco disso. Que mais? Luiz Gonzaga, o candidato de verdade do Eduardo Paes, chama-se Cláudio Castro. Aliás, tem muita gente que tem dito isso, viu, Rodrigo? E não é só o nosso Luiz Gonzaga, não. E o único que não pode se candidatar em 2026. Rodrigo e Freixo, ou outro eleito, serão candidatos em 2026, atrapalhando o Paes. Eu acho que eram esses os superchats. E não, tem mais. Ruth Nassif... Maria Noemi Fortaleza presente. Rovai, por favor, como posso ajudar você? Drio Luquinha com Pix. Por favor, responda a pergunta da internauta. Ruth, a gente está bem aqui. Vocês contribuindo aqui para o canal já estão nos ajudando. Pessoalmente, a gente está com tudo tranquilo aqui. Eu agradeço muito a solidariedade. Eu acho que era isso. Rodrigo, contigo. O que a Sinara colocou é importante, porque, de fato, como eu disse, Sinara, a crise do Rio é uma crise de muitos anos, né? A desorganização produtiva, industrial, a desorganização urbana do Rio, né? Isso vem desde a formação do Estado, na década de 70. Depois a crise dos juros americanos, a crise do petróleo,
e a desindustrialização, sobretudo da região metropolitana do Rio. É importante a gente dizer para as pessoas, porque muita gente não tem essa informação, o Rio é o estado mais metropolizado do Brasil. O Rio tem 40 mil quilômetros quadrados, é a metade do tamanho de Portugal. O Rio tem 40 mil quilômetros quadrados. A região metropolitana tem 8 mil quilômetros quadrados, ou seja, 20% do território, mas 80% da população, 80% dos 17 milhões de habitantes, vive espremido na região metropolitana. Na Baixada, em São Gonçalo, na zona oeste do Rio. Ou seja, diferente de São Paulo e de Minas Gerais, onde a maioria da população vive fora da região metropolitana, do interior, enfim. No Rio, 80% da população vive em 20% do território, que é exatamente esse território que se desindustrializou na década de 80 e 90. Eu vou dar um dado aqui para vocês. São Gonçalo, que é a segunda cidade em população do estado, aqui do lado de Niterói, era a quinta cidade de base industrial do país, na década de 70 e 80. São Gonçalo era conhecida como a Manchester Fluminense. Tal era a sua base industrial. Pois bem, a indústria metalúrgica virou pó, a indústria de tecelagem virou pó, a indústria pesqueira foi para Santa Catarina, porque até hoje o Rio de Janeiro não tem um terminal pesqueiro decente, né? Então, os armadores pegam o peixe na costa do Rio e processam em Santa Catarina. E São Gonçalo, que era a quinta cidade de base industrial do país, hoje é um grande território, Rovai e Sinara, dominado por milícias e pelo tráfico. Barricadas dentro dos bairros e 90% dos trabalhadores desempregados ou da informalidade. Então, isso é uma tragédia. E o que acontece? Isso se agravou na Lava Jato, porque ao invés de investigar a corrupção, né, e manter as empresas vivas, quebraram as empresas. Isso é um absurdo. Isso não se faz em nenhum lugar do mundo, gente. Exato! Olha, eu fiz aqui lei de acesso às informações, criei a carreira de auditor de controle. Niterói é o primeiro lugar em transparência na gestão pública do Estado. Agora, é fundamental combater a corrupção sistêmica, sem a qual a gente não vai melhorar a qualidade de vida, a qualidade da governança. Claro que nós temos um problema ainda mais grave no Brasil, que é a desigualdade, né? Agora, o fato é, nós tínhamos, Rovai, Sinara, aqui na indústria naval, mais de 60 mil empregos nessa região. Cada emprego gerava 5 empregos indiretos. Então, nós estamos falando de 300 mil famílias que dependiam dessa atividade econômica. Hoje, nós não temos meia dúzia de mil empregos nessa indústria. Você anda ali na ponte Rio-Niterói, você vê um monte de estaleiro que são cemitérios de plantas industriais. Pois bem, esses 60 mil, 300 mil trabalhadores, as pessoas não deixaram de existir. Elas precisam continuar pagando o aluguel da família, da casa, né? Precisam continuar pagando a comida dos filhos, né? O transporte. Então, o que a gente vê? Muito metalúrgico, que antes tinha emprego, as pessoas ou no subemprego, ou mais dramaticamente, você vai aqui num bairro chamado Salgueiro, Rovai, Sinara, aqui em São Gonçalo, e você tem um exército de centenas de homens armados com fuzis, e é um território hoje quase que inexpugnável. E muitos daqueles soldadores metalúrgicos, infelizmente, por ter uma família desestruturada, por não ter a assistência do Estado e não ter emprego, enveredaram pelo mau caminho. Então, é essa a realidade do Rio. Não é possível a gente imaginar, por melhor que seja a política de segurança pública, e eu fiz isso em Niterói, eu investi em tecnologia, em inteligência policial, eu trouxe os meninos do Exército que se formavam para trabalhar ampliando a ostensividade da força pública, dirigindo o carro dos policiais, filmando as ações de policiamento de rua. Esses meninos se formavam no Exército, Rovai, recebendo R$ 1.300, saíam de lá com técnica militar, aprendendo a atirar, iam para
saíam do Exército e viravam mão de obra do tráfico, qualificada do tráfico. Então, nós passamos a pagar R$ 2.600, R$ 3.000 para esses meninos, e eles atuando com a Guarda Municipal, dando suporte às ações de ordem pública. Então, você tem várias estratégias que podem ser adotadas. Olha, nós precisamos modificar a corregedoria e combater a corrupção policial, né, que é um problema grave em qualquer polícia no mundo, e inclusive no Rio de Janeiro. A gente precisa ter uma Secretaria de Segurança Pública com uma atividade de inteligência. Hoje, o Rio de Janeiro nem Secretaria de Segurança Pública tem. Há 6 anos, o investimento do Estado em inteligência policial é zero. Então, é evidente, a gente precisa de gente séria, honesta, combatendo o crime organizado e as milícias, mas não é verdade que, com a eleição de uma pessoa, nós vamos acabar com a milícia nos anos seguintes. Se nós não resolvermos o problema, né, da retomada industrial, da reestruturação produtiva, da criação de emprego e renda, e nós não colocarmos todas as crianças, num prazo de 4 ou 8 anos, na educação, no horário integral, para desenvolver os territórios das favelas e comunidades, na verdade, um grande equívoco transmitir a ideia que nós vamos acabar com o domínio de território no Rio. O buraco é muito mais embaixo, gente. Por isso que a nossa prioridade, nos 2 primeiros anos, é criar uma espécie de um New Deal ecológico no Rio de Janeiro. É criar frentes de trabalho, Rovai. E como nós vamos ter um governo desenvolvimentista no plano nacional, eu tenho certeza disso, é criar frente de trabalho na área do saneamento, que 80% das pessoas do Rio, da região metropolitana, não tem água e esgoto tratado. Problema do século XIX. Então, é você contratar os operários para fazer manilhamento, drenagem, fazer saneamento, habitação de interesse social, transporte, reflorestamento, despoluição da Baía de Guanabara e criar um amplo programa de renda básica, como eu fiz em Niterói e como o Quaquá, o Fabiano Horta fizeram em Maricá, para garantir que todos os extremamente pobres tenham um mínimo de dignidade com uma renda básica. Então, é um programa emergencial que eu chamo de New Deal ecológico, porque a situação do Rio, do mercado de trabalho, é gravíssima, e se nós não reduzirmos, né, de 70% para um patamar menor o desemprego e a informalidade, por melhor que seja a nossa estratégia de segurança pública, nós não vamos retomar os territórios que hoje estão dominados pelo tráfico e pela milícia. E concomitante a isso, Rovai e Sinara, estruturar um plano estratégico de médio e longo prazo, como nós fizemos em Niterói, um plano de curto, médio e longo prazo de 20 anos. Vocês vejam, outro dia eu estava falando com Barretão e com Cacai, com Cacá Diegues. Veja, quando o Fernando Henrique criou a Ancine em 2001, o Rio respondia por 60% da produção audiovisual e do cinema brasileiro. Em 2021, nós caímos para 8%. Como que pode isso, gente? Os 2 principais polos audiovisuais do Brasil, da Globo e da Record, estão aqui no Rio. Os principais artistas estão aqui. As belezas do Rio são extraordinárias. A primeira faculdade de cinema no Brasil, Nelson Pereira dos Santos, criou em Niterói, na Federal Fluminense. Ou seja, nós temos um potencial enorme. Como que o Rio hoje cai de 60% para 8% de produção do audiovisual brasileiro? Isso tem a ver com o turismo, com a imagem internacional do Rio, porque até hoje, né, a imagem que o mundo tem do Brasil, em boa medida, é a imagem do Rio. E se o Rio vai bem, o Brasil vai bem. Muito bem. Ô, Rodrigo, já estamos aqui com as nossas 2 próximas entrevistadas, Adriana Dias e Aliane Cirne. Eu queria ler aqui um superchat do Rafael Araújo. Rodrigo é o melhor candidato para garantir o fim do bolsonarismo e recuperar o Rio. Precisamos focar nisso, não é hora de vaidades. E tem também o Rafael Araújo contribuindo com o ingressinho. Eu vou ter que sair, vou agradecer já ao Rodrigo,
falar que outras vezes a gente quer trazer, eu quero fazer um debate dos pré-candidatos ao Rio. Você assume o compromisso de vir nesse debate, Rodrigo? Se tiver um debate dos candidatos? Claro. Eu acho que na hora do debate vai ficar muito em evidência a diferença de trajetórias, né? Como eu falei... Então você topa? Claro. Então, Rodrigo Neves já topou. Para a gente imaginar, o Rio é o maior desafio de gestão e de governança do Brasil, dos 27 estados da federação. Você tem uma crise estrutural fiscal que foi aliviada pela venda da SEDAI, e esse Cláudio Castro, né, tem um governo medíocre, é um governo aliado do bolsonarismo, medíocre, negacionista. Olha, lotearam os órgãos do Estado, o governo Cláudio Castro, com o que há de pior na política do Rio de Janeiro, e não é possível que a gente não tenha dimensão da nossa responsabilidade. A continuidade do Cláudio Castro é afundar o fundo do poço do Rio, é cavar mais o fundo do poço. Então, eu acho que vai ficar muito claro, porque não dá para a gente, nesse momento, ter vaidade. Eu reconheço que eu fui deputado 2 vezes, fui líder da bancada do PT na Alerj. Na época era o Molon, Carlos Mink, Gilberto Palmares, André Siciliano, era uma bancada, a Inês Pandeló, eu era o líder da bancada do PT. Uma bancada combativa. Agora, eu fiz em 8 anos aquilo que pouca gente fez no Brasil, né? Niterói saiu da 58ª posição para o primeiro lugar em gestão. Nós não podemos imaginar que para tocar um projeto de reconstrução do Rio de Janeiro, a gente possa ter gente que nunca passou pela experiência do executivo e que vai aprender diante... Sentiu uma cutucada. Total! Ô, Rodrigo, vou ter que te interromper, porque eu tenho uma consulta médica agora e as meninas estão aqui esperando. Quero te agradecer por demais. Vamos te chamar de novo aqui. Olha, foi um prazer, Rovai. Sinara, e melhoras... Boa sorte na sua caminhada. Boa sorte na sua caminhada. E nós vamos continuar trazendo os candidatos progressistas, e aqui o Rodrigo Neves assumiu o compromisso. O candidato vai fazer o debate do Rio de Janeiro aqui com a gente. Rovai, força aí. Tchau, Rodrigo. Tchau, Rovai.